Os deveres dos pais com os filhos. Parte 01, 16 de março de 2024. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Suponho que a maioria dos cristãos professos esteja familiarizada com o texto, no início desta página. O som provavelmente é familiar aos seus ouvidos, como uma música antiga. É provável que você já tenha ouvido, lido, falado ou citado muitas vezes. Não é assim? Mas, afinal, quão pouco é considerada a substância deste texto? A doutrina que contém parece pouco conhecida. O dever que nos apresenta parece terrivelmente raramente praticado. Leitor e ouvinte, não falo a verdade? Não se pode dizer que o assunto seja novo. O mundo é velho e temos a experiência de quase 6.000 anos para nos ajudar. Vivemos numa época em que existe um grande zelo pela educação em todos os quadrantes. Ouvimos falar de novas escolas surgindo por todos os lados. Somos informados de novos sistemas e de novos livros para os jovens de todo tipo e descrição. E mesmo assim, a grande maioria das crianças manifestamente não é treinada no caminho que deveria seguir, pois quando cresce, até atingirem a condição de homem ou de mulher, não andam com Deus. Agora, como devemos explicar esse estado de coisas? A pura verdade é que o mandamento do Senhor em nosso texto não é considerado, e, portanto, a promessa do Senhor em nosso texto não é cumprida. Leitores e ouvintes, essas coisas podem muito bem dar origem a grandes questionamentos no coração. Permitam, então, uma palavra de exortação de um ministro sobre a correta educação das crianças. Acredite em mim, o assunto deve chegar a todas as consciências e fazer com que todos se perguntem: estou fazendo o que posso neste assunto? É um assunto que diz respeito a quase todos. Dificilmente há uma casa em que ela não toque. Pais, professores, tios, tias, irmãos e irmãs, todos têm interesse nisso. Poucos podem ser encontrados, penso eu, que não possam influenciar alguns pais no manejo de sua família, ou afetar a educação de algum filho por meio de sugestões ou conselhos. Suspeito que todos nós podemos fazer algo aqui, direta ou indiretamente, e desejo incitar todos a lembrarem-se disso. É também um assunto no qual todos os envolvidos correm um grande risco de não cumprir o seu dever. Este é um ponto preeminentemente em que os homens podem ver as falhas dos seus vizinhos com mais clareza do que as suas próprias. Frequentemente, criarão seus filhos no mesmo caminho que denunciaram aos amigos como inseguro. Eles verão partículas nas famílias de outros homens e ignorarão as vigas nas suas próprias. Eles serão tão rápidos como águias na detecção de erro no exterior, mas cegos como morcegos para erros fatais que ocorrem diariamente em casa. Eles serão sábios em relação à casa de seu irmão, mas tolos em relação à sua própria carne e sangue. Aqui, se em algum lugar precisamos suspeitar do nosso próprio julgamento, isso também você fará bem em ter em mente. Como ministro, não posso deixar de observar que dificilmente há qualquer assunto sobre o qual as pessoas pareçam tão tenazes como são em relação aos seus filhos. Às vezes fico pensando, totalmente surpreso com a lentidão dos pais cristãos, sensatos em admitir que seus próprios filhos são culpados ou merecem culpa. Não são poucas as pessoas com quem eu preferiria falar sobre os seus próprios pecados, do que dizer-lhes que os seus filhos fizeram algo de errado. Venha agora e deixe-me colocar diante de você algumas dicas sobre o treinamento correto. Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo os abençoe e faça com que sejam palavras oportunas para todos vocês. Rejeite-os não porque sejam rudes e simples, despreze-os não porque não contenham nada de novo. Tenha muita certeza de que se você quiser treinar crianças para o céu, essas são dicas que não devem ser deixadas de lado levianamente. Primeiro, então, se você quiser treinar seus filhos corretamente, treine-os no caminho que eles devem seguir e não no caminho que eles desejam. Lembre-se, as crianças nascem com uma decidida inclinação para o mal e, portanto, se você permitir que elas escolham por si mesmas, elas certamente escolherão o que é errado. A mãe não pode dizer o que seu filho será quando crescer, alto ou baixo, fraco ou forte, sábio ou tolo. Ele pode ser qualquer uma dessas coisas ou não. É tudo incerto. Mas uma coisa a mãe pode dizer com certeza: ela terá um coração corrupto e pecaminoso. É natural que façamos o que é errado. A tolice, diz Salomão, está ligada ao coração de uma criança. Provérbios 22:15. Uma criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 29:15. Nossos corações são como a terra que pisamos. Deixe-o em paz e certamente produzirá ervas daninhas. Se então você quiser lidar sabiamente com seu filho, não deverá deixá-lo entregue à orientação de sua própria vontade. Pense por ele, julgue por ele, haja por ele, assim como faria com alguém fraco e cego, mas por piedade. Não entregue a seus próprios gostos e inclinações rebeldes. Não deve ser os seus gostos e desejos que são consultados. Ele ainda não sabe o que é bom para sua mente e alma, assim como não sabe o que é bom para seu corpo. Você não deixa decidir o que comerá, o que beberá e como se vestirá. Seja consistente e lide com a mente dele da mesma maneira. Treine-o da maneira que é bíblica e correta, e não da maneira que ele deseja. Se você não consegue se decidir por este primeiro princípio do treinamento cristão, é inútil continuar lendo ou ouvindo. A obstinação é quase a primeira coisa que aparece na mente de uma criança e deve ser o primeiro passo para resistir a ela. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, porque as tuas santas palavras contidas na Bíblia, ó Senhor, elas nos ensinam a criar nossos filhos, nossas filhas, ela nos ensina como nos dirigirmos a Ele e a cuidarmos dele. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o maior Pai que já existiu. Obrigado, Senhor. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.